Hoje nós vamos falar sobre dicas para a gente cuidar da nossa saúde. Então, o açúcar refinado tem vários estudos mostrando que ele pode trazer uma série de danos, para o nosso bem-estar. Então, hoje eu vou apresentar aqui para vocês, vejam só quantas possibilidades a gente tem de substituir o açúcar, especialmente o açúcar refinado. Eu sempre dou uma dica, Cláudia, que é o seguinte, a gente fazer um processo de ir habituando o nosso paladar. Nós sabemos que é difícil fazer essa mudança por algo diferente, que nós estamos habituados. Então nós vamos ter aqui uma sequência, desde a cana-de-açúcar, então nós vamos ter a rapadura, que nesse caso aqui ela está granulada, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar cristal, nesse caso é um cristal orgânico, e o nosso açúcar refinado, que nós estamos habituados. Então, mais próximo da natureza e, portanto, mais saudável é a rapadura, e nós vamos ter, então, essa sequência daquilo que é considerado mais saudável para o menos saudável. Então, se você está no açúcar refinado, então nós vamos aconselhar para você mudar para o cristal, logo na sequência para o demerara, para o mascavo e até mesmo para a rapadura granulada, que é uma outra forma de você adoçar. Também da rapadura nós vamos ter o melado ou melaço, que pode ser utilizado em várias receitas. Então essas são os produtos aí derivados da cana-de-açúcar. Por que eles são considerados mais saudáveis? Porque cada uma dessas etapas vai sofrendo um processo de refinamento e são acrescentadas substâncias consideradas tóxicas, como os metais pesados, aqui no caso do açúcar refinado, que é o que nós utilizamos mais comumente. Outra dica bem importante, sabe aquela vontadezinha de comer um doce após o almoço? Você tem também? Então, o que nós vamos fazer? Quanto à vontade de comer coisas doces, tem a ver com uma deficiência do nosso sistema pedindo energia. Uma excelente dica é você substituir por tâmaras. Então, ao invés de utilizar o açúcar refinado ou algum doce que tenha concentração de açúcar refinado, você vai substituir pela tâmara, seja a tâmara do Oriente ou até mesmo a tâmara chinesa, que é o nome Tassal. Eles vão ter uma função de fortalecer. Se você que já está mais habituado com essa mudança de sabores, nós vamos ter duas opções também de plantas que podem substituir o açúcar, que é o caso do alcaçuz. E o alcaçuz ele vai ser muito interessante porque ele vai ter uma ação nutritiva, uma ação energética. À medida que a gente vai processando também o açúcar, a gente vai perdendo energia, nós vamos perdendo nutrientes. E o alcaçuz é uma excelente fonte de nutrientes. Assim como também a estévia. Nós não aconselhamos você substituir o açúcar por adoçantes, mesmo que ele seja de uma base natural, como é o caso do adoçante à base de estévia. Sempre buscar utilizar aí a fonte mais natural possível. Ainda nós vamos ter o coco, que vai dar origem aí ao açúcar de coco, que vai ter um sabor também muito especial, combina muito com algumas receitas, e ainda o mel. Só um cuidado para a gente utilizar o mel é que ele não pode ser aquecido. Então o mel sempre vai ser utilizado em receitas em que você não terá o aquecimento. Por exemplo, o chá, você pode preparar o seu chá, deixar amornar e por último acrescentar o mel.